Olá, olá. Deixa eu. Aguardando aí o povo entrar. Opa! Iago já entrou aqui. Esperar só mais um tiquinho. O Iago entrar, né? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Ou boa noite, depende do como você vê seus olhos. É só esperar, antes de a gente se apresentar, é só esperar mais um pouquinho pra ver se entra mais alguém. Enquanto isso, a Sim, gente espera um tiquinho aqui. sim, claro. A gente só tá, pra quem tá entrando agora, a gente só tá esperando mais um pouquinho. Pelo menos mais uns 2 minutinhos pra ver se entra mais alguém. Senão a gente dá início e depois vai ficar gravado no nosso Instagram. Então não tem problema, pode assistir a hora que quiser. Espera só mais um tico. Acho que podemos começar, né? Então, Sim, vamos lá. primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou o João Gama, membro do Grupo de Educação Tutorial de Engenharia Ambiental e Sanitária da Faculdade de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, o GET-ESA, e faço as honras. O meu nome é Iago Neves. Eu sou zootecnista, técnico em zootecnia, na verdade. Sou estudante de nutrição e faço parte de um projeto de extensão da UFJF que chama Encontros Temáticos com a Comunidade Negra. E estou no terceiro período. Então, vamos começar. O tema da live de hoje é nutrição e sustentabilidade, como vincular a alimentação saudável com práticas mais sustentáveis. Antes de a gente entrar de cabeça no tema, eu gostaria de trazer o conceituar diretamente o que é sustentabilidade. Que muitas pessoas sabem o que é, mas sabem, não sabem explicar, ou tem uma ideia que sustentabilidade tem a ver só com o meio ambiente, só com o mato verde, que na verdade está certo, mas não é só isso, é um conceito muito mais amplo. A definição mais atual de sustentabilidade, e de forma mais simplificada, é que sustentabilidade são ações e atividades humanas que visam suprir necessidades do presente sem comprometer gerações futuras. Nesse aspecto, ela tem três pilares principais. O meio ambiente, que é o meio onde nós vivemos, casa, trabalho, jardim, mato, florestas, impacto social e economia. Tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Agora, começando com o tema em si, primeiro eu gostaria de perguntar para o Iago como que ele vê a Sim. responsabilidade nutricionista com o meio ambiente. Então, João, muito mais que um modismo ou apelo de um pequeno grupo militante, é uma questão de ética e de cidadania, né? Um compromisso com a qualidade de vida da população e das gerações futuras. E como profissionais da área da saúde, nós nutricionistas, bem como também os técnicos em nutrição e dietética, temos o dever de nos posicionar a favor da defesa e da preservação do ecossistema. Até porque uma alimentação saudável vai derivar de meios sustentáveis de produção, né? E assim, qualquer plano alimentar terá a qualidade nutricional garantida com a introdução de frutas, legumes, verduras e hortaliças,
principalmente se esses alimentos forem cultivados em solos sem agrotóxicos, fertilizantes químicos, adubos químicos, radiação ionizante, enfim, cultivado em um solo de cultivo orgânico, certo? Através disso você assegura uma qualidade de vida bem bacana e ainda preserva o ecossistema. Do jeito que você falou, a gente pode ver uma atuação muito ativa do nutricionista com o meio ambiente. E, de certa forma, isso acaba influenciando também os meios de produção, né? Sim, com certeza. Inclusive, sejam nas dietas recomendadas a cada paciente, nos cardápios escolares, ou até mesmo nos grandes estabelecimentos comerciais, nós, nutricionistas, a gente tem uma certa influência, né? Até porque somos nós que vamos elaborar os cardápios e direcionar a cozinha segundo as necessidades e o orçamento da instituição. Mas, assim, uma coisa é certa, a gente sempre vai incentivar a ideia de que a variedade de cores no seu prato é uma da forma de assegurar a presença de muitos nutrientes, né? Como, por exemplo, vitaminas e minerais. E, consequentemente, você também vai estar assegurando uma qualidade de vida exemplar. E principalmente se esses alimentos forem de cultivo orgânico, né? Porque os alimentos orgânicos, além deles terem um teor maior de elementos fitoquímicos, eles ainda assim possuem taxas mais equilibradas de ômega 3 e de ômega 6, né? E para quem não sabe, os elementos fitoquímicos, eles são responsáveis por conferir cor ao alimento. São esses elementos que dão cor ao alimento. Além disso, eles estão relacionados também com o processo de prevenção e no tratamento de diversas doenças. Então, assim, vale muito a pena fazer o consumo de alimentos orgânicos, né? Você consegue assegurar aí uma série de benefícios para a sua saúde e também para a saúde do nosso ecossistema. Sim, interessante você ter falado principalmente dos alimentos orgânicos, da produção orgânica, né? Que é um conceito que a gente sempre ouve falar, escuta. Mas o que seria, de fato, a produção orgânica? O que se dá, o que precisa do alimento para ser orgânico, além das vantagens que você já apresentou? Então, como eu já disse, a produção orgânica, além de ser 100%, além de ser uma produção que é feita de forma natural, ela não tem o uso de agrotóxicos, conservantes e etc. Né? E ainda traz uma série de benefícios para a nossa saúde. Entretanto, a produção orgânica, por ser uma produção que é feita de forma 100% natural e não ter um número tão grande de investidores, acaba não conseguindo atingir a grandes nichos de distribuição, porque ela não tem uma produção em grande escala. A produção orgânica acontece em menor escala, certo? E com isso, não atinge a grandes nichos de distribuição e também não consegue chegar a determinados tipos de consumidores. Principalmente dependendo da região ou da localidade onde esse consumidor reside. Porque, assim, vamos supor, se a pessoa mora em um centro que é muito urbanizado e possui grandes redes de hipermercados e de supermercados, ela não vai ter acesso ao alimento orgânico, ela vai ter acesso a um alimento convencional, certo? E aí o consumidor acaba saindo um pouco prejudicado por causa disso. Mas a produção orgânica é uma produção que é muito benéfica, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente. E ela está se popularizando cada vez mais. Só falta um pouquinho mais de investimento, um pouquinho mais de informação para as pessoas. E eu espero que muito em breve essa produção se torne padrão aqui no nosso país. Sim, ainda mais um país como o nosso, que tem geração de alimentos, de cultivo, de forma em grande quantidade com relação a muitos outros países, né? E eu acho muito interessante que você falou que, às vezes, por mais que existe também a falta de conhecimento ou a falta de procura, muito pelo um pouco da nossa cultura, né? Mas também há dificuldade de acesso. Pessoas que estão geralmente em vulnerabilidade social, que moram nos grandes centros urbanos, têm condições ainda menores de adquirir esse tipo de alimento. Só fazendo um adendo que eu acabei me lembrando agora, é importante também a gente lembrar o que é necessário para o alimento ter o selo de produção orgânica.
que muita gente que eu já escutei, principalmente na minha família, mas isso é balela, invento coisa e tal, só para cobrar mais caro, eles põem a palavra orgânico lá no alimento e para cobrar mais caro. Não é assim. Para o alimento ganhar certificado e selo de orgânico, ele tem que atender uma série de critérios, tem que fazer a amostragem, testar que você utilizou só tais tipos de adubação, e de fertilizantes. Existe uma lista de proibições. Também o negócio é tão restrito que se vocês, por exemplo, você tem a terra, você tem que ter uma margem máxima, uma distância mínima, quer dizer, de outro agricultor para considerar seu alimento orgânico. Se a fazenda do seu lado tiver o cultivo tradicional e não estiver dentro dessa margem, o seu alimento não poderá receber a certificação de orgânico. Ou seja, é uma coisa muito restritiva, que é para testar uma segurança alimentar e uma maior qualidade naquele tipo de alimento. Mas aí falamos agora da produção orgânica, agora vamos no oposto, né? E o que você acha dos excessos de produtos industrializados que a gente vem consumindo, que a gente encontra? Gostaria de um pouco da sua opinião sobre o assunto. Então, João, os alimentos ultraprocessados, eles podem ser mais saborosos e mais apetitosos ao paladar de grande parte das pessoas, né? Mas esses alimentos carecem de uma série de processamentos e adição de vários conservantes, né? E o seu consumo a longo prazo causa um impacto aí desastroso para a nossa saúde, faz muito mal mesmo, né? Além disso, essa categoria de alimentos ainda conta com a adição de gorduras, açúcares, sal e diversos aditivos, né? E o seu consumo diário e a longo prazo acaba gerando uma forte tendência ao desenvolvimento de uma possível obesidade, bem como também de outras doenças crônicas, como, por exemplo, uma diabetes ou uma hipertensão arterial. E assim, parecem doenças inofensivas, mas a gente sabe que essas doenças matam e matam cada vez mais nos dias de hoje, né? Então, é necessário que a gente tenha uma certa atenção em relação a isso. Além disso, esses alimentos, na sua grande maioria, necessitam ser embalados, né? Tanto para melhorar o seu processo de durabilidade, quanto o seu processo de conservação, né? E a quantidade de resíduos que são produzidos após o consumo desses alimentos causa um impacto pavoroso no nosso ecossistema. Então, assim, gente, eu peço encarecidamente a vocês que sempre deem preferência a alimentos in natura, né? E que durante o nosso dia a dia a gente entre num conceito básico, né? Vamos começar a desembalar menos e a descascar mais, porque através disso a gente acaba conseguindo um benefício mútuo, tanto para a nossa saúde quanto para a saúde do ecossistema, né? Então vale muito a pena fazer o consumo de alimentos in natura, o consumo de alimentos orgânicos. Sempre optem por isso, tá? Exatamente como você disse. Ao você consumir um grande número de alimentos industrializados, o número de embalagens, e de processos, e de produtos químicos colocados em cima deles são muito grandes. Aí temos o que aumenta o número de impactos que esse consumo pode gerar no meio ambiente. Por exemplo, deixa eu só me ajeitar aqui, rapidinho. Por exemplo, a gente não pode só pensar também só na embalagem, no resíduo final. Por exemplo, a embalagem do suco que também, isso fazendo outra dentro. Que essas embalagens, às vezes, para conservar mais, dificulta até o processo de reciclagem, uma vez que eles põem plástico, aí misturam com uma camada de alumínio para conservar a temperatura, papelão. Quando você vê na hora de botar para reciclar, às vezes tem a melhor das intenções, você não sabe nem aonde tacar aquela embalagem, de tanta gueres e gueres que eles põem em cima disso. E outra questão que a gente também tem que, só para não esquecer mesmo, quando você
na produção dos alimentos industrializados, também geram efluentes, resíduos sólidos, que muitas vezes têm um grau de toxicidade até elevado. E isso não some magicamente, isso vai para os esgotos, para os rios, para os aterros sanitários. Enfim, a gente sempre é bom a gente nunca esquecer toda a cadeia, todos os impactos da cadeia produtiva. Também tem a locomoção dos alimentos, a forma de armazenamento, que gasta gás, libera gases para a atmosfera. Ou seja, são vários pequenos impactos que a gente tem que, quando somam na balança, acabam agredindo extremamente o meio ambiente. Mas, parando para pensar assim, a gente vive numa sociedade, num ritmo, que é muito difícil a gente ignorar, esquecer dos alimentos industrializados por completo e ter uma alimentação só de alimentos in natura, de alimentos mais naturais. Como que a gente faz para ministrar tudo isso? Para ter uma alimentação balanceada, no caso? Aham. Então, João, é bem mais que a ingestão dos macronutrientes, né, que compõem aí a grande parte da categoria dos alimentos, é necessário que a gente tenha uma alimentação balanceada. Em outras palavras, uma alimentação saudável, né, rica em frutas, legumes e verduras. Porque através disso, a gente vai conseguir fomentar o consumo de produtos locais, já que a grande parte desses alimentos que eu citei, como frutas, verduras, legumes, eles são produzidos na nossa região. Eles não precisam de vir tão longe quanto o arroz, que por sinal está muito caro. Além disso, a gente vai ter uma redução enorme da quantidade de resíduos, tá? Eu estou só situando, mas vou chegar na parte do balancear. Além disso, a gente vai ter uma grande quantidade reduzida do volume de resíduos, já que grande parte desses alimentos não necessitam ser embalados, se bem que agora estão colocando até plaquinha de papelão na banana, colocando alguns legumes em bandejas, mas isso não é necessário. E grande parte desses alimentos não são mesmo embalados, e o que garante aí uma redução bem bacana de resíduos. E com a alimentação balanceada ainda, você vai garantir uma diminuição no consumo excessivo de peixes e carne, né? O que vai favorecer a nossa biodiversidade, certo? Porque quando a gente tem uma alimentação balanceada, é possível suprir as necessidades do nosso corpo, né? E aí você vai ter uma qualidade de vida bem bacana e, consequentemente, vai diminuir o consumo da proteína animal, certo? Porque quando a gente tem uma alimentação balanceada, a gente vai estar proporcionando ao nosso corpo aí o sentimento da saciedade. Gente, é muito importante se alimentar de todas essas categorias dos alimentos. A gente pode comer de tudo. Mas o que gera um forte desequilíbrio são os excessos, certo? Então, é bem bacana a gente comer tudo, mas nas porções corretas, né? Um prato balanceado, ele conta com aproximadamente 50% de composição de legumes e verduras, 25% de proteína animal e 25% de carboidrato, né? Então, você não precisa se entupir de carboidrato e nem de carne, principalmente de carne, porque assim, eu amo carne, quem me conhece sabe, porém a gente precisa ter um consumo mais consciente, porque senão acaba resultando num desequilíbrio, tanto para a nossa saúde, quanto para a saúde do ecossistema, principalmente pensando aí na biodiversidade da nossa fauna, né? Pescas desenfreadas, abates desenfreados pode acabar gerando, em casos mais extremos, até uma possível extinção de uma determinada espécie, né? Então, assim, comam de tudo, mas comam com consciência. Você vai estar beneficiando a sua saúde e também ao ecossistema. Como eu sempre gosto de lembrar, né? Tudo que a gente come, que a gente consome, a gente gera impactos de forma geral para a natureza, de certa forma, e para o nosso corpo, o nosso bem-estar. Principalmente nós, brasileiros, temos um consumo do arroz, feijão e carne e só isso na nossa alimentação. Que não é errado.
muitas vezes isso supre a mal quantidade, mas só isso, o exagero da proteína animal, o consumo exacerbado, o desperdício que se tem, mas o desperdício já é uma outra questão alimentar, que isso é uma coisa bem cultural. Como eu falei anteriormente, é sempre bom a gente pensar também em toda a cadeia produtiva, por exemplo, no consumo de carnes. Aqui no Brasil a gente tem áreas muito extensas, então é muito mais comum a gente produzir o nosso próprio gado, que sim, também gera impactos. Tem a geração dos gás metanos pela digestão dos bovinos, tem a compactação do solo pelo manejo do gado, tem o desmatamento para você fazer a área de pasto. Enfim, existem várias formas que prejudicam, de certa forma, não é que prejudicam, mas que geram impacto ao meio ambiente. E não que você tenha que, então se gera impacto eu vou abolir carne da minha vida. Não, mas é para você sempre pensar nisso em cima de qualquer coisa. Você sempre tem que ter essa noção de onde que vem o alimento que está consumindo. Para você Ô, poder tomar João, suas decisões mais equilibradas e mais tranquilamente. Pode falar. só uma ressalva. A Jéssica fez uma pergunta aqui sobre os suplementos Aí, alimentares. Sei que a gente vai abrir uma aba para perguntas depois, mas eu já vou responder de uma vez. uhum. Então, os suplementos alimentares, eles podem sim ser consideráveis de forma sustentável para o meio ambiente, mas você deve se atentar ao rótulo do produto. Quanto mais componentes ele tiver ali no rótulo que você conhece, significa que é um produto mais natural, né? Que vai fazer mais bem para a sua saúde, né? E se tiver muitos nomes desconhecidos, não é bacana comprar. E assim, gente, comprar suplemento alimentar só com indicação de nutricionista ou de um educador físico. Não comprar sem isso, certo? Só se realmente haver uma necessidade. Sim, concordo com o Iago. Aí agora eu vou falar um pouco da minha opinião pessoal, como isso aqui é um bate-papo, né? Suplementos alimentares, eu acredito que eles tenham surgido muito com essa demanda de nutrir o corpo, porque pela questão que a gente tem consumido muito, o ser humano, a população em geral tem consumido muito industrializados, às vezes não tem tempo de preparar uma comida mais balanceada, então surgiu os suplementos, fora outras questões médicas e etc. Mas, agora, na minha visão pessoal, concordo com tudo que o Iago falou, principalmente tem um nutricionista para acompanhar, para receitar os suprimentos para você, mas eu acredito que a gente tem que sempre que procurar a naturalidade. O nosso corpo foi feito para receber esses nutrientes de forma natural. Ou seja, se você tiver uma alimentação saudável, balanceada, conseguir mesclar tudo isso, o suprimento não vai, pode ser dispensável. Tem que evitar. É isso que eu quero dizer. Existem outras alternativas que talvez sejam mais eficientes, mais saudáveis e mais naturais, de certa forma. Fora o fato que tem toda a questão de toda a cadeia produtiva e etc. Mas aí, passando para o próximo tópico, eu vi. Antes de passar, respondendo a pergunta do Vitor Hugo, a gente vai falar disso mais pra frente. A gente já está aqui com o cronogramazinho. Daqui a pouco a gente fala sobre a plantação de alimentos em casa, a importância e etc. Mas antes de chegar nesse ponto, eu gostaria de falar um pouco da segurança alimentar e nutricional. O que você queria dizer Certo? sobre isso? Então, como eu já disse aqui, uma alimentação orgânica oferece muito mais segurança para a nossa saúde, visto que o seu cultivo é feito de forma natural, sem o uso de agrotóxicos e conservantes no geral. Já uma alimentação que provém de um cultivo convencional já não vai oferecer tal segurança para a gente, né? Porque além da adição de agrotóxicos, adubos químicos, fertilizantes e aditivos em gerais, esses alimentos da produção convencional acabam passando por processos de radiação ionizante, né? E esses processos geram substâncias cancerígenas nos alimentos, né? E
e seu consumo a longo prazo faz muito mal para a nossa saúde. Inclusive, pode resultar num possível câncer no nosso organismo, no nosso corpo. Então, assim, gente, optem por alimentos orgânicos, porque você sabe que ali você vai estar fazendo consumo somente do alimento, e não do alimento com agrotóxico, não do alimento com fertilizante químico, não do alimento com radiação. Você vai estar consumindo apenas o alimento. Ah, Iago, mas alimento orgânico é caro. Não é, a gente vai falar disso até daqui a pouco. É só vocês se atentarem a alguns critérios, tá? Sim, sim. E outra questão é que a gente tem que analisar agora o contexto histórico da coisa, né? A produção de alimentos teve um crescimento muito acelerado desde o século passado até agora, que trouxe uma série de técnicas que, por mais que haja comprovação, que sejam feitos estudos, muitas delas a gente não conhece os reais impactos da saúde e mesmo assim a gente consome. Como é o caso, não estou condenando, mas é o caso, por exemplo, dos transgênicos, que ainda há estudos em cima deles, a gente não sabe se possa haver impactos maiores para a nossa saúde. Há estudos que dizem que sim, há estudos que dizem que não, como outras várias substâncias que a gente utiliza na nossa alimentação hoje em dia. E questão à adubação química e uso de agrotóxicos de forma geral, a gente tem que ver que a gente tem uma legislação hoje em dia no Brasil até muito permissiva. E por mais que, pela legislação, para a utilização desses produtos, desses agrotóxicos e principalmente da adubação química, fertilizantes químicos, precisaria haver um estudo do solo e o acompanhamento de um agrônomo. A gente sabe que as coisas não são bem assim. Por mais que na teoria as grandes empresas tendem a ter um controle maior sobre isso, mas muitas vezes não é. Há uma burlada que o agrônomo passa a receita, às vezes, sem nem mesmo fazer o estudo do solo. Existem vários jeitos de meio que burlar a legislação. Dessa forma, a gente acaba recebendo alimentos com um número de tóxicos, de toxinas e outros produtos, outras substâncias que podem fazer mal à nossa saúde. Fora os subprodutos que isso possa gerar no meio ambiente como um todo. Agora a gente vai falar o tão aguardado, custo da alimentação saudável, né? Que eu acho que o principal tópico quando a gente pega nesse assunto, que é, pô, Iago, pô, João, a alimentação orgânica é caro, geralmente eu vou lá no mercado, vejo sendo de orgânico, o tomate é 100% mais caro do que o tomate que é cultivado tradicionalmente. Como que eu faço para conciliar uma coisa e outra? Então, primeiro vamos deixar claro aqui que alimentação saudável é barata e acessível, mas a gente tem que se atentar a alguns critérios, tá? Eu vou estar dando algumas dicas bem bacanas aqui para vocês. Primeiro ponto, gente, quando vocês forem comprar alimentos que vocês julgam ser saudáveis, sempre deem preferência para alimentos in natura, né? E segunda coisa que é importante é pesquisar o período de safra desse alimento, a época da safra desse alimento, né? Porque quando a gente vai comprar um alimento que está na época, que está no período de safra dele, a gente vai ter uma produção bem maior desse alimento e, consequentemente, vamos ter também ofertas maiores, né? E com isso o preço vai cair. Conceitinho básico, inversamente proporcional lá da economia. Ofertas altas, o preço cai, tá? Então, assim, é nesse momento. Isso, exatamente. Então, assim, é nesse momento que vai favorecer o bolso do consumidor e é a hora dele comprar. Alguns alimentos dá para até congelar, você pode fazer um estoque bem bacana de alimentos que você compraria por um preço bem superior, né? Comprando em época distinta, que não seja a época daquele alimento. Então, assim, se atentem a isso. Pesquisem a época de safra de cada alimento. Outro ponto importante é que vocês deem preferência para comprar esses alimentos
em feiras livres, hortifrutis e quitandas, porque esses alimentos não terão passado por tantos processos de distribuição e nem de transporte. Como consequência, terá uma redução de preço tanto para o vendedor, né, que não terá que pagar um valor superior pelo aquele alimento, e, consequentemente, esse alimento vai sair mais barato para o consumidor, vai sair mais barato para a gente. E sem contar que, muito provavelmente, esse alimento vai chegar bem mais fresquinho à sua mesa do que um alimento, sei lá do mercado, certo? E outra coisa que eu julgo ser muito importante nesse processo de ter uma alimentação saudável e de um preço acessível. Quando vocês forem comprar os alimentos, comprem o básico, comprem alimentos in natura, certo? Vocês não precisam de muito para ser saudável. Através de frutas, legumes e hortaliças, você já consegue isso. Não precisa inventar muito, não precisa comprar tâmara dessecada, nozes de não sei aonde, whey protein. Muitos desses produtos e alimentos, eles nem fazem tanta falta. Você só deve comprar isso com a recomendação de nutricionista. Caso contrário, você não precisa. E só consumindo alimentos in natura, você já vai assegurar aí a presença de muitos nutrientes. Tá? E mais uma coisa que eu julgo ser importante são as escolhas que a gente faz. Sempre façam boas escolhas, né? Vamos dar um exemplo simples aqui. Você vai no mercado, um pacote de Doritos, que é um salgadinho que eu adoro, tá R$4,69. Um pacote de 60 gramas que vem mais ar do que tudo. Tá R$4,69. Em contrapartida, o quilo da maçã tá R$4,99, né? 1 quilo. Então, assim, eu nem preciso falar qual que vai ser mais lucrativo. Ah, mas o Doritos é mais gostoso. Mas, assim, gente, é questão de boas escolhas. Então, a alimentação saudável acaba não saindo num preço muito exorbitante. Você consegue ter uma alimentação saudável por um preço bem acessível. Então, assim, se atentem às suas escolhas, tenham boas escolhas na hora de ter uma alimentação saudável. Sim, e eu acho que é como você disse, é muito também questão de hábito alimentar. Porque nós fomos nos habituando a Sim, consumir cada vez mais produtos industrializados, que são mais saudáveis. Então, conforme você for mudando aos pouquinhos, faz um forcinho ali, que você vai se adaptando. E é como, por exemplo, o caso do Doritos e o da maçã. Pega, pega um exercício aqui para as pessoas fazerem em casa. Pegue em casa, pegue produtos que não necessariamente nutrem seu corpo, são o que a gente chama as besteiras, né? Aquele biscoito traquinas, aquele refrigerantezinho. Pega aquilo, soma quanto você gastou com aquilo no mercado aquele mês e converte quanto você poderia ter pago em alimentos que talvez fossem mais nutritivos para o seu corpo. Você vai ver que a conta acaba que se iguala ou até às vezes reduz, dependendo do que você consome. E exatamente. eu acho importantíssimo o que você disse também de dar preferência a consumidores, a produtores locais, aquele mercadinho da rua, aquela feira de domingo, de sexta, que além de serem alimentos geralmente mais naturais, você está ajudando os pequenos produtores, incentivando as produções mais naturais, e fora o fato que muitas vezes vai estar também barateando o custo. Igual outra questão que você também falou de, por mais que, eu sei que o dia a dia é muito corrido, mas tire um tempo, por exemplo, Sim. eu amo tomate, eu amo, sei lá, jabuticaba. Eu vou falar um exemplo pessoal, eu amo jabuticaba. Mas eu sei que se eu for pagar jabuticaba hoje, vai ser muito caro. Mas se você começar a estudar um pouco a safra dos alimentos e se planejar ao longo do ano, não você ter que fazer uma agenda, não, tal dia eu vou comer tal coisa. Mas só ter uma noção. Por exemplo, eu sei que a abóbora costuma dar agora, no meio da primavera, então deixa para comprar abóbora nesse período. Que aí você consegue conciliar mais, consegue achar preços mais baratos para aquele tipo de alimento. E basicamente é isso. E outra alternativa que tem, que foi até a pergunta que o Vitor Hugo falou lá em cima, é a produção de alimentos na sua própria casa. Antes de chegar nesse assunto, eu só quero também
fazer uma coisa que entrou na minha cabeça. A gente tem que aproveitar também o momento que estamos vivendo, que está vindo uma onda saudável de naturais muito grande. Então, hoje em dia é mais fácil você entrar no iFood, encontrar um restaurante que vende alimentos mais saudáveis, às vezes não são nem tão caros assim. É o preço que você pagaria na quentinha da rua ao lado. Então, dê uma estudada assim nos comércios locais e etc. Aí agora voltando para a pergunta, a produção de alimentos em casa. Parece uma coisa absurda, impossível, porque somente pessoas que moram em lugares muito apertados. Mas o que você tem a dizer sobre isso? Você acha que é tão impossível assim produzir alimento na sua própria casa? Não, não, na verdade é bem possível, né? E assim, muitos alimentos que às vezes têm um preço, alimentos nutritivos, certo? Que às vezes tem um preço superior no mercado, a gente consegue fazer a produção desses alimentos em casa mesmo. Só que vai demandar um pouquinho mais de tempo da gente, um pouquinho de paciência, mas vale muito a pena, porque você vai saber realmente o que está indo ali no alimento, vai conhecer os processos da preparação daquele determinado alimento. Então, assim, vale muito a pena, sem contar a redução de custos, né? Vamos frisar isso. E assim, eu vou trazer alguns exemplos de alguns alimentos que dá para vocês produzirem em casa, e logo em seguida eu vou também trazer alguns alimentos que dá para a gente cultivar em casa, mesmo tendo pouco espaço, certo? Alguns dos alimentos que podem ser produzidos em casa. A gente pode produzir em casa farinha de linhaça, farinha de amendoim, pasta de amendoim, cookies em geral, sequilhos, pães, roscas, bolos, paçoca, iogurte natural, queijo frescal. Assim, a gente tem uma gama enorme de alimentos que a gente pode produzir em casa. E assim, gente, vale muito a pena. Eu mesmo já fiz muitos desses alimentos, inclusive eu tenho até uma página de receitinhas aqui no Instagram, @cozinha_nutri com 2 i's no final, e depois vocês dão uma conferida lá. Então, assim, gente, apesar de demandar um pouquinho mais de tempo da gente, compensa muito estar fazendo a produção desses alimentos em casa, tá? Vocês vão estar tendo uma redução de custo bem bacana. E agora falando dos alimentos que podem ser cultivados em casa, né? Como eu já disse, demanda um pouquinho mais de tempo, mas compensa muito, principalmente pela redução de custos, né? E você não precisa de muita coisa para cultivar um alimento em casa. Você vai precisar apenas de luz solar, arejamento e água abundante. E quando eu estou falando de arejamento, gente, coisa básica, coisa simples, que todo mundo tem em casa. Vocês podem estar cultivando esses alimentos em pequenos vasos e, de repente, colocar na sua janela, na sua sacada, na sua varanda. Vai depender do que você tem aí na sua casa. Mas, assim, eu acredito que todo mundo tem uma janela que dá para colocar o vasinho ali e dar uma brisa bem bacana para o cultivo do alimento, né? E alguns desses alimentos que podem ser cultivados em casa, eu vou dar alguns exemplos. A gente pode estar fazendo cultivo de alface, de espinafre, de cebolinha, cenoura, tomate cereja, rabanete e até mesmo mini pimentões vermelhos, que são uma delícia. Eu gosto muito, principalmente. E assim, gente, vale muito a pena. Vocês vão ter aquele sentimento de como é que é? Eu tô plantando que eu tô colhendo. Na verdade, eu tô colhendo o que eu plantei. E você vai saber que o que está ali naquele alimento é somente os nutrientes, somente água e nada mais. Vai ser um alimento totalmente orgânico, né? Você vai saber que você vai ter uma segurança alimentar ao consumir aquele alimento. Então, assim, vale muito a pena e você reduz um pouco do custo, né? Já que, às vezes, para comprar esse alimento, principalmente se estiver fora do período de safra, vai sair um pouco mais caro. E você já tendo esse alimento em casa, facilita a sua vida e reduz os custos. Então, assim, plantem em casa. Fora o fato que existe muitas formas de terapia que envolve plantar, cuidar de plantas e coisas e tal. E, gente, sejamos sinceros, começa com uma coisa pequena, às vezes planta uma pimentinha ali,
É igual eu comecei a fazendo. Nem que seja quando tá mal olhado. Aí vai, faz um teste, vai conhecendo, dá uma regadinha. Depois você expande, planta um manjericão para você utilizar naquele molho, um temperinho, um hortelã. Quando você vê, você vai ter uma autossuficiência, não total, não 100%, mas grande, o que elimina, por exemplo, que até me dói o coração. Eu fui um dia desse comprar no mercado um manjericão para fazer um molho para uma pizza que eu tava fazendo. Pô, vem uma embalagem em plástico e tal para 50 gramas de manjericão. Pô, isso eu fico num vasinho em um período eu acho que menos até, eu posso estar falando besteira. Em 2, 3 semanas já tá nascendo a planta. E existe, como você disse, existe muita opção. A gente não vai listar tudo que existe no mundo, porque aí é uma infinidade de coisas, né? E ainda mais quem tem espaço, quem mora em casas, tem um jardim bom, aí as possibilidades aumentam ainda mais, né? Você pode plantar, igual eu fiz aqui também em casa, plantar abóbora. Ou seja, vai conhecendo, é uma coisa para se descobrir, você tendo suas possibilidades, mas alguma coisa dá para fazer. E é uma coisa que vai fazer mais bem para você do que qualquer outra coisa. E por mais que você E, fale, pô, mas eu não tenho tempo para cuidar, para sei lá o quê. Você não precisa gastar nem de 10 minutos do seu dia para cuidar daquela planta. Então, além de ser uma coisa, como eu disse anteriormente, é bem terapêutico, né? e assim, também, muitos desses alimentos não precisam ser regados todo dia. Lógico que não é para deixar o alimento morrer de sede, mas você tem que dar um tempo, um período certo. Eu acho que você pode regar um dia sim, um dia não. Também tem algumas técnicas bem bacanas aí de cultivar alimento, que foge um pouquinho dessa realidade de só plantar no vasinho. Às vezes você pode colocar dentro de um litro furadinho, é, dentro de um copo com água. Tem muita técnica bacana na internet, é só pesquisar. Sim, inclusive eu até mostrei esse vídeo pro Iago um dia desse, de com uma garrafinha PET, vai encher de terra, botar uns alhozinhos lá e brota o alho, é só plantar na terra. Ou seja, oportunidade que não falta. Fora o fato que aí é outro assunto que a gente estava discutindo até antes da live, muitos produtos caros, como, por exemplo, óleo de coco, farinha de linhaça, coisa e tal, você consegue produzir de outros substratos que você consegue gerar em casa. Então, é uma opção. Fica uma opção bem viável. Aí Aí é respondendo, complicado mesmo, Isabel. respondendo a pergunta da Isabela também, existe alimentos igual, por exemplo, a pimenta em si, que por mais que não bata sol diretamente, indiretamente a luz do sol chega para pelo menos dar uma clareada. Tem algumas plantas que são menos sensíveis, precisam de menos luz solar, que conseguem sobreviver nesse tipo de estado. Por exemplo, se eu não me engano, a pimenta que eu estou plantando aqui, a tabasco, ela consegue sobreviver só com luz indireta. Então é isso que eu disse, tudo há uma possibilidade. Você tem que dar uma pesquisada, ver, procurar uns tutoriais no YouTube, que alguma coisa sempre dá para fazer. Sim, é verdade. Agora, passando para o próximo assunto, a gente já falou da produção, do, do consumo. O que falta a gente falar é o do fim da cadeia, o descarte desses alimentos, das embalagens e principalmente dos resíduos orgânicos. E a principal técnica que a gente tem, que eu tenho para recomendar sobre isso é o da compostagem. E. Desculpa que eu parei para ler aqui. Isso é a compostagem. E para quem não sabe, a compostagem basicamente se trata em pegar os resíduos orgânicos, é, tratar, ele, tratar eles de forma que você consiga gerar subprodutos com esses resíduos que podem ser benéficos para você e, de certa forma, você não está disponibilizando esses resíduos em aterros sanitários que reduz os gases e toxicidade desses aterros.
Agora, fazendo uma propaganda, não vou me estender muito sobre esse assunto, sobre como fazer uma composteira, sobre todos esses aspectos, porque nós do Get, nós temos um vídeo no YouTube já, um mini curso. Checa lá no nosso canal, Get ESA, ministrado pelas inteligentíssimas Gisele e Isabela. Então, dá uma conferida lá, que lá tem mais detalhes. Só vou passar aqui algumas dicas, que geralmente são dúvidas comuns sobre a compostagem, que por exemplo, eu posso botar qualquer alimento na minha composteira? Não. Existe uma lista de alimentos certas que você pode utilizar para você não gerar desequilíbrio na sua compostagem. Às vezes, para não diminuir o pH demais, para não tornar ácido demais, ou não tornar básico demais aquele solo, ou inativar a microbiota que está atuando naquele processo de compostagem. Então, como eu vou dizer no vídeo lá, tem a listinha dos alimentos principais que você pode ou não utilizar. E eu acho que é isso. Tem mais algum comentário, Iago? Ô, João, eu acho muito importante também, e eu até queria te perguntar se pode, o descarte da borra de café, se entra dentro da compostagem, né? Porque, assim, se a gente descarta aquilo direto na pia, a gente pode até entupir o encanamento, né? E sem contar que polui muito. E, assim, eu queria saber se serve para compostagem, que a compostagem, assim, é um adubo natural e riquíssimo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente explorar de todas as formas. Sim, é bom saber. A borra de café, que geralmente na casa brasileira tem muito, né? Que a gente tem o hábito de É consumir o verdade. café. Ela, na verdade, ela é ótima para composteira. Ela, eu já fiz o teste aqui da minha composteira aqui de casa. Olha, ficou tinindo, super equilibrada. E falando da borra de café, eu vou fazer agora o contraponto. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que, por exemplo, alimentos cítricos como limão e laranja, é bom evitar de colocar na composteira, porque eles tendem a acidificar o solo e geralmente isso acaba acarretando geração de odores e desequilíbrio na própria composteira. Aqui o Sim, eu comentário estou da, com uns comentários bem bacanas. e o comentário da Gisele, entra tanto a borra quanto o filtro de papel, ou seja, entra aquilo tudo. A composteira, de certa forma, ela é bem versátil, fora o fato que ela gera dois subprodutos. O produto sólido, né, que você pode utilizar como adubação e revolver na terra, que facilita no tópico anterior da produção de alimentos em casa. Também como ele gera o chorume, que por mais que a gente já escuta esse nome, já acha que já pensa naquele cheirinho desagradável, né? Ele é um excelente adubo dado na mistura certa, que é para 1 para 10 de água, uma parte para 10 de água. E ele também é um excelente inseticida. Aí, como eu disse, para maiores explicações tem no nosso vídeo lá no canal. E fica a dica, faça a compostagem em casa, não precisa de muita coisa, precisa basicamente de baldes, potes grandes. Você consegue na padaria da sua região. Terra você procura em algum lugar, vai no quintal, vê com alguém. Outra dúvida que já me perguntaram muito é se precisa ter haver minhocas ou outros tipos de vermes para fazer a composteira. Não, não precisa. Existem dois tipos de compostagem, principalmente. As Eu não vou lembrar, é verme alguma coisa. Se alguém nos comentários conseguir lembrar o nome e quiser falar, ficaria muito grato. E aqui é só que é feita só com a microbiota, ou seja, os micro-organismos presentes naquela terra. E eu concordo com o comentário da Gisele, é muito gratificante fazer a composteira, que é mais você já retira uma parcela daqueles resíduos que iriam para o aterro
e já consegue tratar eles na sua própria casa. Olha, só aqui, vermicompostagem, isso mesmo que eu queria falar. Muito obrigado, Gisele. Isso mesmo. E mais uma pergunta, João, porque eu gosto muito desse assunto, acho muito bacana. Inclusive, estou Uhum. pensando até criar uma composteira aqui em casa. Eu preciso estar revolvendo essa composteira ou é só deixar ali com a ação dos micro-organismos que já dá tudo certo? A composteira, por mais que ela precise de manejo dos seus cuidados para ela permanecer em equilíbrio, fazer digestão, você não precisa ficar revolvendo ela toda hora. É mais quando há a inserção de novos rejeitos. E no caso da compostagem com os três baldes, que é a composteira doméstica mais comum, né? Que é feita com os três baldes, é interessante haver a troca de um e para o outro, para haver sempre um descanso de um balde, que é o período de digestão daqueles compostos. Mas a parte de envolvimento vai muito mais na hora que você está introduzindo novos rejeitos naquela composteira. Tirando isso, é até bom ficar evitando de ficar mexendo muito. E no caso, se tiver a presença de minhocas, nem precisa remexer tanto assim, porque elas já fazem essa aeração natural, como a Isabela relembrou aqui nos comentários. Mas não é aquela coisa que, tipo, todo dia eu tenho que dar uma mexida na minha composteira para dar. Não. E mexe quando se introduz novos rejeitos. Se você vê que está muito tempo parado, que está diminuindo o ritmo, dá uma mexida. Às vezes uma vez por semana, por aí. Ah, ótimo. Agora está totalmente entendido. Eu gosto muito desses temas, me lembra um pouco da época da zootecnia. Eu sinto muita saudade, inclusive. Mas agora estamos na nutrição, né? E fazendo o máximo aí para ser um bom graduando, um bom profissional. Meus parabéns. O nosso roteirinho que a gente tinha planejado acabou. Se alguém tiver mais uma dúvida, a gente vai esperar aqui. A gente vai ter uns 6 minutinhos. Então, agora espaço para dúvidas e comentários, quem quiser. Sente-se à vontade para fazer. E vamos esperar mais um pouquinho para ver, né? O pessoal deve estar digitando. Obrigado, Gisele. Obrigado. E outra coisa, qualquer dúvida posterior ou comentários em geral que queira fazer, informações que talvez a gente possa ter se enganado ou errado, deixa nos comentários aqui que no final da live, que a gente vai disponibilizá-la depois, vai ficar disponível no Instagram. E se eu não estou enganado, a gente também vai disponibilizar no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar também no comentário aqui o link do canal do YouTube para quem quiser acessar, somente para ver essa questão da compostagem, que é uma coisa muito importante, né? Eu vou aproveitar que você está divulgando, eu vou divulgar mais uma vez a minha página de receitinha, gente. Lá a gente tem receita tanto fit quanto receitas convencionais. É uma página de receitas no geral. Não tem muito tempo que eu comecei, mas o arroba da página é @cozinha e nutri, com 2 i's no final. Então, assim, segue lá depois, tem umas receitinhas bem bacanas, até às vezes, como é que fala, um pouco diferenciada, opções para estar tratando aí o soro do leite, que às vezes muita gente não sabe o que fazer. Então, depois vocês dão uma olhadinha lá. Eu acho que é basicamente isso. Acho que não vai ter mais perguntas. Se tiver depois, já disse, deixe os comentários, que a gente responde posteriormente.
Então eu gostaria de agradecer a presença de todos, a do Iago por estar aqui respondendo nossas dúvidas, dando sua opinião. Agradeço muito a sua presença. E Eu que agradeço pelo carinho, o convite, foi tudo de bom grado. Muito obrigado. então vamos encerrar a live aqui. Muito obrigado por tudo. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Falou! Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.